Algumas pessoas acordam misteriosamente entre 3 e 5 horas da manhã todos os dias. Se você é uma dessas pessoas, saiba que isso pode ser muito mais sério do que você imagina. Durante séculos, esse horário foi cercado de mistério e interpretações, algumas espirituais, outras médicas, mas todas têm algo em comum. É a forma que seu corpo tem para te tentar mandar uma mensagem. Aqui entramos na janela de horários mais relatada por pessoas que sofrem de insônia ou despertares noturnos. Quando começamos a estudar sobre o sono do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, cada fase da noite está ligada a um órgão específico e, entre 3 e 5 da manhã, os pulmões entram em plena atividade. É o momento em que o corpo busca oxigenar-se, purificar-se e liberar emoções profundas. Por isso, acordar sempre nesse horário pode estar diretamente ligado a problemas respiratórios, ansiedade ou até mesmo ao luto por alguma perda recente. Os pulmões, segundo a visão oriental, estão ligados a sentimentos de tristeza, luto e dificuldade de desapego. Ou seja, despertar sempre entre 3 e 5 pode ser o reflexo de dores emocionais não resolvidas. Um sinal de que você precisa aprender a aceitar aquilo que não pode controlar e soltar o peso de situações que já não estão mais em suas mãos. Mas não é apenas a medicina oriental que faz um alerta quanto a acordar entre esses horários. Para a ciência moderna, também há o alerta de que esse despertar é extremamente prejudicial. Ele interrompe uma das fases mais importantes do sono, o sono profundo e restaurador. Entre 2 e 5 da manhã, o corpo humano costuma atravessar os estágios mais importantes do sono, o sono profundo e o sono REM. Nesses períodos, ocorrem processos essenciais de manutenção da vida. Para entendermos melhor sobre o mal que é acordar nesses horários, precisamos relembrar algo que você já deve ter ouvido falar. Dentro de todos nós existe um relógio escondido. Ele é um relógio que não atrasa, não adianta e controla seu corpo desde o momento que você nasceu. Desde o sono que você sente, passando pela sua fome, sua energia e até mesmo seu humor. Esse relógio é o ciclo circadiano. Ignorá-lo pode custar muito caro para a sua saúde. O relógio biológico interno do nosso corpo dura em média 24 horas e é regulado principalmente pela luz do sol. Quando o sol nasce, o corpo entende que é hora de acordar, e quando a noite chega, ele libera hormônios que dizem que está na hora de descansar. É como um funcionamento relativamente simples para algo tão poderoso. O ciclo circadiano controla a liberação de hormônios essenciais. Um dos motivos pelo qual nós acordamos pela manhã é por conta da liberação de cortisol pelo nosso corpo. O cortisol sobe, te dando energia e foco. E assim, pela tarde, a quantidade de cortisol vai diminuindo. E quando chega de noite, outro hormônio entra em ação, a melatonina, que prepara seu corpo para dormir. Se seu ciclo está alinhado, você acorda descansado, tem mais disposição e melhora até sua memória. Mas, se ele está em descompasso, os efeitos são devastadores. Insônia, cansaço constante, queda da imunidade e até riscos maiores de doenças crônicas. O sono profundo é responsável pela regeneração celular e pela liberação do hormônio do crescimento, que atua na reparação de tecidos, fortalecimento muscular e rejuvenescimento geral do organismo. Já o sono REM, caracterizado por intensa atividade cerebral, é crucial para a consolidação da memória e do aprendizado, permitindo que as experiências do dia sejam processadas e armazenadas. Além disso, é nesse intervalo que o sistema imunológico e o metabolismo encontram equilíbrio, reforçando a capacidade do corpo de se defender contra doenças e regular funções vitais, como a glicemia. Quando essa janela de descanso é interrompida repetidamente, os efeitos se acumulam e se tornam visíveis no dia a dia, já que se você acorda bruscamente nesse horário, perde parte desse processo vital. O resultado? Um dia seguinte de cansaço, irritação, dificuldade de concentração e, a longo prazo, sérios danos à sua saúde. E se isso acontece de forma repetida, o primeiro sinal de alerta costuma ser a fadiga crônica, aquela sensação de nunca estar descansado, mesmo após horas de sono. A mente também vai sofrer, já que a falta de ciclos completos de sono profundo e REM gerará dificuldades de foco, lapsos de memória e falta de clareza mental, impactando diretamente a produtividade e tomada de decisões. Fatores ambientais podem desempenhar um papel muito importante quando pensamos na qualidade do sono, especialmente durante a madrugada, quando o corpo se encontra em seu estado mais vulnerável. Pequenos ruídos, barulho como de carros passando, o vento das árvores e até o som distante de vizinhos podem interromper o sono sem que a gente perceba.
despertares breves que fragmentam o descanso. Variações de temperatura também podem interferir diretamente no ciclo do sono. Um quarto muito quente ou excessivamente frio pode dificultar a manutenção do sono profundo, tornando o corpo mais sensível a qualquer estímulo externo. Da mesma forma que luzes artificiais, mesmo fracas como a iluminação de postes entrando pela janela, atuam sobre o relógio biológico, já que a iluminação faz o cérebro acreditar que ainda é dia e pode dificultar na produção natural de melatonina, hormônio essencial para adormecer e permanecer dormindo. Para além da parte física, acordar na madrugada pode provocar um abalo no emocional de quem sofre com esses despertares. Esse aspecto psicológico do sono interrompido está profundamente ligado à forma como a mente irá processar estímulos e emoções. Durante a madrugada, normalmente o ambiente que dormimos está silencioso e escuro, fazendo com que o cérebro receba menos distrações externas, o que permite que pensamentos e preocupações ganhem cada vez mais espaço. Esse momento de introspecção forçada pode desencadear em uma sensação de alerta, como se a mente se recusasse a descansar. Muitas pessoas experienciam nesse período uma aceleração mental intensiva, revivendo problemas antigos, antecipando dificuldades futuras ou reinterpretando acontecimentos do dia anterior. É como se o silêncio e a escuridão funcionassem como um espelho, refletindo ansiedades que durante o dia eram abafadas pelas tarefas e pelo movimento cotidiano. Os psicólogos identificam esse padrão como insônia de manutenção, caracterizada pela dificuldade de manter o sono por períodos contínuos. Esse tipo de insônia costuma estar associado a fatores emocionais, como estresse crônico, preocupações persistentes ou transtornos de ansiedade, mas também pode ser intensificado por hábitos de vida, como excesso de exposição a telas ou consumo de cafeína. Compreender esse aspecto psicológico é fundamental para tratar a insônia, pois ela não se resume apenas a um problema físico, mas a um ciclo em que a mente e o corpo se retroalimentam. Sem a regulação adequada que o sono proporciona, o indivíduo pode apresentar irritabilidade, oscilações de humor e maior vulnerabilidade ao estresse. A longo prazo, os riscos vão se tornando ainda mais preocupantes, e estudos apontam que despertares constantes nesse horário aumentam a probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares e metabólicas, incluindo resistência à insulina e obesidade e até diabetes tipo 2. Outro ponto crítico é o enfraquecimento do sistema imunológico. A falta de sono reparador reduz a produção de células de defesa e anticorpos, deixando o organismo mais suscetível a infecções e dificultando a recuperação de doenças já instaladas. Assim, acordar entre 3 e 5 de forma recorrente não deve ser visto apenas como um incômodo passageiro, mas como um alerta de desequilíbrio profundo, capaz de comprometer a saúde física, mental e emocional a longo prazo. Para Dave Asprey, empresário americano e criador do conceito de biohacking, há outra explicação bastante interessante para o fenômeno de acordar de madrugada, especialmente entre 3 e 5 da manhã, que inclusive tem a ver com o ciclo circadiano. Conhecido como o pai do biohacking, Asprey propõe que esse despertar não é apenas uma questão emocional ou espiritual, como apontam algumas tradições, mas sim um evento metabólico ligado ao controle do açúcar no sangue. Para ele, a dificuldade em voltar a dormir nesse horário pode estar diretamente relacionada a uma queda brusca na glicemia noturna. Durante o sono, o corpo continua gastando energia para manter as funções vitais, como a respiração, a circulação e o equilíbrio da temperatura corporal. Em pessoas com uma dieta desregulada, ricas em carboidratos simples ou com uma maior sensibilidade à glicose, pode ocorrer uma queda excessiva no nível de açúcar no sangue durante a madrugada. Esse déficit energético aciona um mecanismo de emergência do organismo. Para reverter a hipoglicemia noturna, o corpo libera adrenalina e cortisol, conhecidos como hormônios do estresse. Ambos têm a função de estimular o fígado a produzir e liberar glicose na corrente sanguínea, garantindo que o cérebro e os órgãos vitais continuem funcionando normalmente. Esse sistema é eficaz em termos de sobrevivência, mas traz um efeito colateral indesejado, já que a adrenalina ativa o organismo, aumenta a frequência cardíaca e acaba deixando a mente em estado de alerta. O resultado é que a pessoa acorda repentinamente, muitas vezes com a sensação de ansiedade, coração acelerado ou incapacidade de relaxar. E justamente por estar sob o efeito de hormônios estimulantes, voltar a dormir se torna um desafio. Para Asprey, esse é um dos grandes fatores ocultos por trás da insônia de meio da noite, e a chave estaria em ajustar a alimentação para evitar oscilações drásticas de glicemia antes de dormir.
Esse ponto levantado por Dave Asprey é particularmente relevante, porque mostra que os despertares entre 3 e 5 da manhã não estão apenas ligados ao campo emocional ou espiritual, mas também a fatores metabólicos que podem ser controlados no dia a dia. O sono, nesse sentido, não é um evento isolado. Ele reflete o equilíbrio entre o corpo, mente e hábitos alimentares. Assim, uma dieta desregulada pode comprometer diretamente a qualidade do descanso noturno, mesmo em pessoas que aparentemente não apresentam distúrbios do sono. A saúde metabólica exerce grande influência sobre o sono, e despertares na madrugada podem ser um sinal de que algo não está funcionando plenamente no nosso corpo. Além da hipoglicemia apontada por Dave Asprey, estudos indicam que pessoas com apneia do sono, refluxo gástrico ou resistência à insulina têm maior tendência a acordar entre 3 e 5 da manhã. Esses despertares não são meramente inconvenientes, eles podem funcionar como indicadores precoces de condições mais sérias de saúde. Por exemplo, a apneia do sono interrompe repetidamente o ciclo do sono, sobrecarregando o sistema cardiovascular, enquanto a resistência à insulina pode estar ligada a desequilíbrios hormonais que afetam tanto a energia quanto o humor ao longo do dia. Compreender a relação entre padrões de sono e saúde metabólica permite que esse sintoma seja usado como uma ferramenta de alerta. Ajustes na alimentação, na qualidade do sono e acompanhamento médico adequado podem não apenas melhorar o descanso, mas também contribuir para a prevenção e controle geral de doenças crônicas, tornando o sono um verdadeiro termômetro do bem-estar geral. Existem algumas coisas que você pode tentar fazer se você está constantemente acordando nesse horário. Estratégias de relaxamento, técnicas de respiração e a reestruturação de pensamentos antes de dormir podem ajudar a reduzir essa vulnerabilidade mental durante a madrugada, promovendo um sono mais contínuo e reparador. Essas práticas ajudam a reduzir os níveis de estresse e ansiedade acumulados ao longo do dia. São hábitos simples que ativam o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo relaxamento, diminuindo batimentos cardíacos e preparando o corpo para um sono mais profundo e reparador. Além disso, a respiração consciente aumenta a oxigenação do cérebro, facilitando o desligamento mental e evitando despertares repentinos durante a madrugada. Outras atitudes que podem ajudar a evitar acordar nesse horário são evitar telas e refeições pesadas à noite. Isso é essencial para não confundir o relógio biológico. A luz azul emitida por celulares e computadores inibe a produção de melatonina, o hormônio do sono, dificultando o adormecer natural. Já refeições pesadas sobrecarregam a digestão, fazendo com que o corpo trabalhe quando deveria descansar. Ao reduzir esses estímulos, o organismo entra mais facilmente no estado de repouso, garantindo um sono contínuo e de melhor qualidade. A solução, portanto, envolve mudanças simples, mas eficazes. Evitar carboidratos refinados e açúcar no jantar, optando por refeições mais leves e de digestão estável. Asprey sugere priorizar proteínas e gorduras boas, já que esses macronutrientes liberam energia de forma mais lenta e constante, ajudando a manter a glicemia equilibrada durante a noite. Além disso, escolher alimentos que promovem a saciedade sem sobrecarregar a digestão pode ser um diferencial importante para alcançar um sono contínuo e reparador. Outra atitude pode ser estabelecer a rotina de deitar todos os dias até as 10h30. Dormir nessa hora favorece o alinhamento com o ciclo circadiano, o relógio biológico natural do corpo. Nesse horário, o organismo já começa a liberar melatonina e a reduzir a temperatura corporal, sinais de que é hora de dormir. Quando seguimos esse ritmo, aproveitamos as fases mais profundas e restauradoras do sono, fundamentais para a regeneração celular, fortalecimento da imunidade e equilíbrio emocional. Trabalhar o desapego emocional talvez seja um ponto muito poderoso. Muitas vezes, o que nos mantém acordados não é um problema físico, mas sim preocupações, mágoas ou situações fora do nosso controle. Aprender a soltar esses pesos emocionais ajuda a acalmar a mente, reduz pensamentos repetitivos e promove serenidade. Esse processo não só melhora o sono, como também traz reflexos positivos para a saúde mental, aumentando a resiliência e bem-estar no dia a dia. Até elementos do próprio ambiente imediato, como uma cama ou colchão desconfortável, podem se tornar gatilhos de despertares frequentes. O corpo, buscando uma posição que proporcione alívio ou conforto, envia sinais que
interrompem o ciclo do sono. Dessa forma, ajustes simples no ambiente, como o controle da temperatura, redução de ruídos e adequação da cama, podem ter um efeito significativo na qualidade do descanso, prevenindo despertares recorrentes durante a madrugada. Portanto, se você tem acordado sempre entre 3 e 5 da manhã, não ignore. Isso pode ser apenas estresse passageiro, mas também pode ser o grito silencioso do seu corpo e da sua mente pedindo atenção. O sono é um dos pilares da vida, e cada noite mal dormida é um recado de que algo dentro de você precisa ser equilibrado. E o que você pensa sobre esse tema? Comenta aqui embaixo e não se esquece de se inscrever no nosso canal Fatos Desconhecidos.